Paz, Senhor, meus queridos. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Quero trazer uma palavra para o teu coração hoje. Estive um tempo sem gravar, estava enfermo, ainda estou me recuperando. Mas eu preciso trazer essa palavra para você hoje, uma palavra que vai te motivar e fazer você entender algumas coisas. Na nossa vida, querida, é assim. A gente tem alguns percalços no meio do caminho e a gente se sente um pouco desanimado em algumas coisas, mas o segredo de chegar ao final da vida é não ter parado no início, é não ter parado no meio, mas ter perseverado em continuar até o dia que Deus quiser. Isso é o segredo maior da nossa vida. Pastor, o senhor não sabe, eu passei por alguns percalços, alguns fracassos na vida, querido. Toda história de sucesso começa com fracasso, não tem jeito. O maior plano de salvação da humanidade começou com uma morte na cruz. Então, assim, aquilo que aparentemente parece ser o fracasso, o final de uma história é começo de uma nova história, só que agora uma história de sucesso, né? Por exemplo, você vai para o texto da palavra do Senhor, você vai ver sobre a pesca de Pedro, aquela pesca fracassada, onde Pedro havia pescado a noite inteira e não pegou nada. Mas acontece que ele está ali lavando a rede, desistindo de tudo. Jesus chega e entra no barco dele e fala para ele: Pedro, olha, vamos mais para o fundo, vamos pescar. E ele fala: Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas sobre a sua palavra, Senhor, eu vou tentar novamente. E fala que foi a maior pesca da vida dele. Então o que eu quero trazer com isso, e baseado nesse texto da palavra do Senhor, é que aquilo que parecia ser a pior noite de Pedro, aquilo que parecia ser um momento de maior frustração e fracasso, se torna o início de uma história que a gente fala até hoje, que a gente conta até hoje, a história de Pedro. Eu estou aqui falando dessa pesca, eu estou aqui falando desse momento de fracasso, eu estou falando também desse momento de encontro. Muitas vezes Deus nos permite chegar a esse momento de angústia, de fracasso, de frustração, para que nós venhamos a encontrar primeiro, encontrar conosco mesmo, fazer uma reavaliação de tudo aquilo que a gente tem feito, tem trazido algum resultado positivo, tem somado alguma coisa, tem dado uma direção, um norte, tem trazido realizações, tem contribuído de alguma forma para o nosso crescimento. Se não, querido, é hora de começar de novo. Não importa aonde você fracassou, o que importa é como você vai lidar com isso. Se isso vai te paralisar ou se isso vai te motivar a fazer de uma outra forma. Se isso vai te paralisar ou vai te motivar a continuar a sua história. E ela continua, queira você ou não. Não tem como você parar, não tem como você... Só se você morrer, você vai tirar sua vida? Não. Sabe? Então, assim, se nós estamos vivendo, independente dos nossos fracassos, independente dos nossos tropeços e percalços da vida, é porque Deus está dizendo para nós: olha, você tem ainda condições de fazer alguma coisa, você tem condições de mudar essa história, você só precisa olhar de uma perspectiva diferente. Conta assim uma história de uma pessoa que passou por um daqueles ciclones que tem nos Estados Unidos, né? E ali a casa dele foi totalmente derrubada. E as pessoas falam que eles estavam ali tirando os escombros e tal, e de repente ele começa a dar glória a Deus. E ninguém entendeu nada, porque estava tudo no chão, tudo em ruína. E falaram para ele: mas como assim você está dando glória a Deus? Ele falou: primeiro, porque eu estou vivo. Segundo, porque ainda tem um alicerce que eu posso começar novamente. Então é assim, sempre vai ficar alguma coisa, irmão, que vai servir como alicerce para você reconstruir sua história, reconstruir sua vida, fazer de uma forma diferente agora.
A vida é linda, a vida é maravilhosa. A gente, pastor, o senhor está falando isso, o senhor não sabe como é que foi a minha vida. Foi boa. Ah, mas senhor, o sofrimento que eu passei, você cresceu. Esse sofrimento trouxe crescimento, trouxe um amadurecimento para você. Não para você desistir e ficar lamentando e ficar remoendo isso, remoendo esse sofrimento, remoendo aquilo que foi perda, não. Aquilo ali foi perda sim, mas agora ela vai te motivar e ela vai te mostrar aonde você não vai errar mais. Foi uma experiência, sabe? Que agora você vai recomeçar sabendo aonde foi o erro. Para você não errar mais. Para você não. Porque se você faz do mesmo jeito, o resultado é o mesmo. Mas quando você faz de outro jeito, o resultado é outro. E quando você faz do jeito de Deus, aquilo que Deus tem te direcionado, aquilo que Deus tem proporcionado para você viver, você vai ver, olhando de uma perspectiva de Deus agora, não sua, você vai ver que você pode construir uma nova história, uma história de sucesso, uma história que vai somar, uma história que vai trazer realização, uma história que vai trazer gozo e paz na sua vida. Então assim, queridos, hoje essa palavra é isso. Não olhe para o fracasso, mas olhe para a experiência que esse fracasso trouxe. E use isso como base, como alicerce para você começar uma nova história. Começar uma nova construção da tua vida. E outra, dá glória a Deus por tudo, querido, você está vivo. Dá glória a Deus porque você tem a oportunidade de começar de novo. Em tudo dai graças, em tudo dai glória a Deus. Porque apesar de todas as perdas, você não perdeu sua vida. Você não perdeu ainda a oportunidade de começar de novo. Querido, por mais que nós tenhamos percas na vida, a gente sempre tem uma oportunidade de fazer de novo e de uma forma melhor. De uma forma mais correta dessa vez agora. Então assim, essa é a minha palavra para você hoje, querido. É como eu iniciei esse vídeo. Muitas vezes o fracasso não é só o final de uma história, mas é o início de uma história diferente, uma história de sucesso. Pedro, ele teve a pescaria mais fracassada da vida dele. Pedro, pescador, comerciante de peixe. Ele vivia disso. E aquele dia ele não pegou nada, ele estava frustrado. Tudo bem ruim ainda. Mas a palavra fala que aí ele veio. O Senhor veio. Na história de Pedro. Não só entra no barco de Pedro, mas entra na vida de Pedro. E a história de Pedro muda. Meu querido, quando Jesus ele vem, e ele sempre vem no momento de maior fracasso da nossa história. Pastor, por que ele só chega nesse momento? Porque antes você estava firmado na sua força, naquilo que você podia fazer. Você não dava oportunidade para Deus porque você ainda tinha força. Você ainda confiava na sua técnica, na sua capacidade, no seu diploma ou na sua sabedoria. A palavra do Senhor fala, não estribe no teu próprio entendimento. E se você quer sabedoria, peça a Deus, Ele dá a todos. Então, muitas vezes Deus vai deixar você lutar. Ele está ali, pronto para que você, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Mas você não fala, então Ele deixa. Ele te dá esse livre-arbítrio, essa livre escolha. E aí, quando Pedro está no seu limite, Jesus chega. Querido, talvez você está no seu limite. Então é hora de deixar Deus entrar no teu barco. E você começar uma nova história agora. Debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. O sucesso da pesca de Pedro não foi a técnica de Pedro. Mas foi a obediência de Pedro a uma palavra que o Senhor deu. Pedro,
vai mais profundo, joga a rede à direita do barco. E aconteceu uma pesca maravilhosa. Quando você está debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção de Deus, aquilo que era fracasso se torna sucesso. Aquilo que era seu momento de maior frustração se torna o seu momento de maior realização. Fica com essa palavra, Deus te abençoe. Se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Me dá um retorno. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Ainda estou um pouco enfermo, orem por mim, por favor. E que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que Deus te dê forças para você começar novamente e agora de uma forma diferente. Não pare no fracasso. Não pare na noite de frustração. Não pare naquele pior momento da sua história. Porque esse pior momento pode se tornar o seu maior testemunho. O testemunho de começo de uma nova história. Uma história com Cristo. Uma história de realização. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Ative o sininho para receber o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém?